A tireoide é uma glândula revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo, que é unida à traqueia abaixo da laringe, localizada na região pomo de Adão, conhecido popularmente como gogó, na base do nosso pescoço. A tireoide ela é uma glândula pequena, possui cerca de 5 centímetros, com formato de borboleta e dois lobos ligados à parte central, que é denominada istmo. Ela tem fundamental importância na regulação do metabolismo do nosso corpo e é responsável pela produção de dois hormônios denominados hormônios tiroidianos, os HT. São eles o T3 e o T4. O T4 difere do T3 apenas por um iodo adicional localizado na quinta linha do primeiro anel de tireoxina. Por isso, a ingestão de iodo é tão importante para a manutenção desses dois níveis de TH em circulação. Enquanto o T4 é produzido inteiramente pela glândula tireoide, a maioria do T3 circulante é derivado da deionidação do T4 nos tecidos não tiroidianos, como fígado e rim. A quantidade do T4 é maior que a de T3. No entanto, o T3 é considerado biologicamente ativo. É importante ressaltar que a função da tireoide é regulada pelo hormônio liberador de tirotrofina, o famoso TRH, que é produzido no hipotálamo, que por meio do sistema porta-hipotálamo-hipofisário se dirige à adenohipófise, ligando-se em receptores específicos no tirotrofo e induzindo a síntese e secreção de hormônios tirotróficos, os TSH. Por sua vez, o TSH ele interage com receptores presentes na membrana da célula folicular tiroidiana, induzindo a expressão de proteínas envolvidas na biossíntese de HT, aumentando a atividade da célula tiroidiana e estimulando a secreção hormonal. É a partir do T3, o hormônio que apresenta atividade biológica no mínimo 5 vezes maior que a do T4, que depende da atividade de praticamente todos os tecidos do organismo, já que todos eles potencialmente expressam receptores de HT. Dessa forma, para a manutenção da atividade normal dos tecidos-alvo, níveis intracelulares adequados de T3 devem ser garantidos. E isso não depende apenas da atividade tiroidiana, como também da geração intracelular deste hormônio, processos que dependem, respectivamente, da integridade do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide e da atividade das enzimas específicas, as desiodases. Essas desiodases são as principais fontes de T3 circulante e intracelular, e existem do tipo 1, tipo 2 e tipo 3, respectivamente D1, D2 e D3. A desiodase tipo 1, ela é expressa predominantemente no fígado e nos rins, e é ela quem gera o hormônio T3 para o líquido extracelular, o LEC, e assim disponibiliza o hormônio para os tecidos. Essa enzima ela tem sua atividade aumentada no hipertiroidismo e diminuída no hipotiroidismo. Já a desiodase tipo 2 tem importante papel na geração de hormônio T3 nos próprios tecidos em que ela é expressa, ou seja, no sistema nervoso central, hipófise, tecido adiposo marrom e placenta. Ao contrário da desiodase tipo 1, a desiodase tipo 2 tem a sua atividade elevada no hipotiroidismo e diminuída no hipertiroidismo. Tanto a desiodase tipo 1 quanto a desiodase tipo 2 são capazes de gerar T3 a partir da desioidação do T4. Por último, mas não menos importante, a desiodase tipo 3 ela é importante para a degradação do HT, limitando sua ação biológica. Essa enzima ela é muito expressa nos tecidos em desenvolvimento, principalmente no sistema nervoso central, embora também seja detectada em tecidos como pele, fígado, placenta e sistema nervoso central no indivíduo adulto. Da mesma forma que a desiodase tipo 1, a desiodase tipo 3, ela apresenta sua atividade elevada no estado de hipertiroidismo e diminuída no hipotiroidismo. Porém, ela gera apenas produtos inativos a partir do T4 e T3. Vale ressaltar também que o T4 age na regulação de alguns processos, como pressão arterial e outros aspectos metabólicos. Dentre os efeitos do hormônio tireoide, nós podemos destacar o ganho ou perda de peso,
aumento do metabolismo, aumento da frequência cardíaca, da necessidade de vitaminas, do fluxo sanguíneo, da pressão arterial e entre outros. Dentre as doenças da tireoide, nós temos o hipertiroidismo, o hipotiroidismo e o câncer. No hipertiroidismo, existe a liberação excessiva de hormônios da tireoide, que faz ela trabalhar em excesso. Uma causa possível para essa ocorrência é a consumação de iodo além do necessário. Alguns sintomas característicos são o aumento da tireoide, suor excessivo, cansaço e taquicardia. Já no hipotireoidismo, ocorre totalmente o contrário. No hipotireoidismo, existe a diminuição da liberação dos hormônios da tireoide. E alguns sintomas são perda de cabelo, anemia, dores nas articulações e diminuição da frequência cardíaca. O câncer, assim como na maioria de suas ocorrências, ele é uma doença silenciosa, mas existem alguns pontos que podem ser observados como sintomas do indivíduo portador dessa doença, como, por exemplo, a presença de nódulos ao tocar a região do pescoço, dor nessa região, emagrecimento. A paratireoide se apresenta sob a forma de 4 nódulos originários dos terceiros e quarto arcos branquiais. 2 estão no ápice dos lobos direito e esquerdo da tireoide e os demais estão nos polos inferiores. Microscopicamente, as paratireoides são constituídas por células principais, que são classificadas em células claras e células oxífilas. As principais, elas são arredondadas e têm o citoplasma homogêneo, que é levemente acidófilo e são produtoras de paratormônio. Quando é menor a secreção ou quando estão em estado de repouso, acumula-se grânulos citoplasmáticos de lipídios e de glicogênio, assumindo caracteres das chamadas células claras. As células oxífilas são maiores com citoplasma acidófilo por sua afinidade pela eosina e aparecem na puberdade, aumentando progressivamente em número com o avançar da idade. O paratormônio não é uma proteína com densidade de 8.500 de peso molecular e é constituída por cadeias simples de polipeptídeo com 84 aminoácidos. Essa proteína ela age diretamente nas células dos túbulos renais, inibindo a reabsorção de fosfato e regulando a fosfaturia. Nos ossos, age nos osteoclastos, que por ação da enzima, reabsorvem a matriz e solubilizam o cálcio. O paratormônio, ele tem função primordial no turnover ósseo, isso é, no equilíbrio entre a posição e a reabsorção. As alterações decorrentes da falta ou excesso de cada um dos fatores que agem na aposição e na reabsorção óssea determinam as chamadas doenças metabólicas dos ossos, que são a osteoporose, o raquitismo na infância e a osteomalácia no adulto e o hiperparatiroidismo. O hiperparatiroidismo ele é o resultado da hipersecreção persistente de paratormônio, podendo ser classificado em primário, secundário e terciário. No primário, a causa principal é o adenoma da paratireoide. O adenoma está presente em cerca de 90% dos casos da forma primária e se caracteriza pela proliferação predominante das células principais, formando nódulo tumoral, que em geral é solitário e raramente se desenvolve em mais de uma glândula. O diagnóstico ele deve ser o mais precoce possível, pois em estádios muito avançados, com graves lesões ósseas, pode tornar irreversível e letal por insuficiência renal. A hiperplasia é a segunda causa de hiperparatiroidismo primário, e ela se trata de um aumento numérico das células de uma ou mais paratireoides. Na maioria dos casos, a proliferação é de células principais, com variável quantidade de células claras e oxífilas. O carcinoma também é uma das causas, porém ele está presente em apenas 2,9% dos casos. O nosso esqueleto é um importante fator da homeostase metabólica das proteínas e dos minerais em nosso organismo. O excesso de paratormônio provocará desequilíbrio na manutenção óssea, agindo sobre os osteoclastos, que através de enzimas absorvem a matriz e solubilizam o cálcio.
O hiperparatiroidismo secundário é a hipersecreção de hormônio que é considerada secundária quando decorre de estímulos extraglandulares, principalmente relacionados à menor concentração sanguínea de íons cálcio, de modo a provocar a proliferação das células da paratireoide, a fim de que, com maior quantidade de hormônio circulante, retirar dos ossos a quantidade de mineral para manutenção de balanço do cálcio e fósforo no sangue. Doenças renais crônicas são as principais causas dessas alterações metabólicas. Já no hipoparatiroidismo, ele se caracteriza pela persistente redução de secreção do paratormônio, que é seguida de hipocalcemia e hiperfosfatemia. O sintoma principal é a maior excitabilidade neuromuscular. Quando é mais intensa, ela chega à tetânia. Podem ocorrer alterações psíquicas e neurológicas, calcificações anômalas intracranianas e outras alterações relacionadas à intensidade do hipoparatireoidismo. As principais causas no adulto são a remoção cirúrgica inadvertida das paratireoides.